Bom dia, meus amados irmãos, ouvinte, a todos que puderem ouvir esse pequeno vídeo. Estou fazendo isto agora em plena madrugada e confiando que a soberania de Deus possa estar em cada lar, em cada cristão, em cada um dos filhos do nosso Deus. Graça e paz seja com todos nesta manhã. Amém? Eu quero começar lendo aqui na carta do apóstolo Paulo, mas primeiro no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele disse assim: ainda que nós mesmos viemos a pregar um outro evangelho, além do que já está escrito, seja anátema. Eu torno-vos dizer, ainda que venha um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho, além do que está escrito, seja anátema. Então, em primeiro lugar, para todos nós temos que crer de todo o nosso coração na Bíblia Sagrada. Mas temos que procurar ver, hoje, nos dias em que vivemos, o diabo ele tem muitas maneiras de tentar personificar as coisas de Deus para os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus têm a revelação divina para conhecer até a Bíblia, qual que é a Bíblia original, que hoje está tendo tanta personificação de Bíblia, e o ser humano acha que por ser Bíblia, todas são verdadeiras. Aí está um grande erro. Mas eu quero começar lendo aqui para nós, aqui de novo, aqui aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, onde fala assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em caridade. Agora eu pergunto, irmãos, isso foi antes da fundação do mundo. Ainda não existia sol, não existia lua, não havia dia, não havia noite. Era totalmente trevas, aquela escuridão que pairavam sobre as águas. Antes de tudo isso, antes de Deus criar tudo isso, com o poder da tua palavra, primeiro Ele escolheu a você. Primeiro Ele te elegeu. Não é isso que um rapaz, quando ele quer se casar, um bom rapaz com bom caráter, com bons princípios cristãos, é ele quem escolhe a sua noiva. Ele escolhe a sua noiva para se casar com ela. Foi isso que Deus fez. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse todas estas coisas, Deus te elegeu. Deus apontou para você e te elegeu. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Agora, vejam bem. Eu quero continuar ainda aqui. Agora, o nosso Deus é igual a aliança. Você olha numa aliança, ela não tem começo e não tem fim. O nosso Deus é eterno. Ele nunca teve princípio de dias e nunca terá fim de existência. Foi Ele quem te escolheu, você,
para ser a noiva dele, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora, se Deus me elegeu, meu irmão, eu sou culpado dele ter me elegido? Se Deus te elegeu, minha irmã, às vezes você está sofrendo nesta manhã, você está passando necessidade, está passando angústia, ansiedade, mas saiba que você é uma filha de Deus, que Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Agora, esse Deus que nos elegeu, ele tem um memorial diante dele, aonde aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 16 em diante, fala assim: o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor. Aqui está a importância de ser temente a Deus. Vejam bem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Porque todos aqueles que ele elegeu, eles são tementes a Deus. E todos que são tementes a Deus, livro do Salmo, capítulo 34, versículo 7. Deus pôs o anjo do Senhor, acampado ao redor dele, para guardar a herança dele, para guardar todos aqueles que ele elegeu. Agora, você nem sabe do que Deus te protege, meu irmão. Às vezes você passa por algo, Deus me livrou de tal coisa, Deus me livrou de um acidente, mas isso é o que você sabe. E o que você não sabe? Os acidentes, os problemas, os assaltos, que Deus te protegeu e você não sabe. Mas Ele te protegeu, Ele te protege, Ele continua te protegendo. Por quê? Porque Ele te elegeu e você é temente a Deus. Agora, continuando aqui, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Irmãos, quem tem um grande tesouro hoje, ele não protege? Você é um tesouro de Deus. Se Deus te elegeu, meu irmão, você é um tesouro. Você é a menina dos olhos de Deus. Por isso que Deus te ama. Entendeu? Agora vejam bem. Agora, por você ser um tesouro de Deus, poupá-lo-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Todo mundo que você conversa hoje, ele diz que crê em Deus, ele diz que é filho de Deus, mas vai haver diferença, ou vai chegar uma hora que vai haver diferença, meu irmão, entre quem serve a Deus e quem não serve. Ora, no capítulo 4, versículo 2 e 3, está escrito assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e sereis e crescereis como o bezerro do cevadouro. Esses são para aqueles que temem o nome do Senhor, aqueles a quem o Senhor escolheu. No versículo 3, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés,
naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, irmão, essa hora está chegando. Está chegando a hora da noiva ser arrebatada. Ei, glória! Ainda... Agora, a noiva do Senhor Jesus Cristo, isso não quer dizer que nós estamos na carne ainda aqui. Nós estamos dentro de um corpo chamado carne. E esse corpo chamado carne, que nós habitamos nele, ele ainda tem a natureza carnal. Mas só que Deus deu uma promessa para cada um de nós. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participante da natureza divina. Deus permite trocar essa nossa natureza carnal por uma natureza divina. Agora, ainda aqui, bem rapidinho aqui. Aqui em 1 Pedro também. Oh, Jesus. Sim. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, por que ele tem cuidado de vós? Porque você faz parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. Ele tem cuidado de vós, meu irmão. Por quê? Ele te elegeu, Ele te escolheu. Por isso Ele te guarda, Ele te protege, Ele te vigia. Agora, isso é para a noiva do Senhor Jesus Cristo. E o mais, meu irmão, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude, você com toda a tua família. Porque hoje o mundo inteiro está vivendo uma tensão nervosa, porque o fim está próximo, o fim está bem próximo. Todo mundo está conhecendo e vendo a maneira que o mundo se encontra, que o nosso país se encontra. Isso é porque está perto do fim. Isso aí causa uma ansiedade no ser humano. Agora, lançando sobre ele a vossa ansiedade, lança aos pés de Jesus a tua ansiedade nesta manhã. Se você lançar a tua ansiedade aos pés de Jesus, meu irmão, porque Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua esposa, Ele cuida dos seus filhos. Em cada momento da tua vida, você é protegido pelo nosso Deus, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E tem uma coisa, no livro do Salmo 91, no versículo 11 está escrito que Ele mesmo, Ele dá ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te guarde, Deus te encha de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você puder, dê um like aí para nós. Dê um like, se inscreva no nosso canal, que isso vai fazer bem para todos nós. Daqui uns dias nós vamos ter esse programa ao vivo, toda manhã, 7 horas da manhã, nós vamos ter ao vivo esse programa. Amém? Deus o abençoe. Fique com Deus.